Eu gostaria agora de estar indo diretamente ao nosso texto, né? Ministrando então a todos os que nos ouvem essa palavra do Senhor. Fazendo uso então do texto, esse texto que lemos de 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Meus queridos, geralmente quando o mundo é acometido de catástrofes e pestes globais, catástrofes globais, nessas situações, né, onde o poder humano nada pode fazer, muitos começam a anunciar o fim do mundo, né? Dizem que está chegando o final, os dias apocalípticos, né? Alguns, como nós, até corremos o risco de falar é a volta de Jesus. É bem certo que Jesus vai voltar, nós confiamos, nós cremos piamente nisso, né? A sua segunda vinda, né? Esse dia vai chegar, quer alguns creiam, quer não. Mas a questão é que nós não podemos focar somente nesse dia, somente nesse acontecimento que também vai ser mundial, universal. Nós devemos entender que catástrofes, crises, pestes sempre aconteceram, né? Com maior ou menor intensidade. Pensemos apenas nas duas grandes guerras mundiais, né? Onde o vírus mortal era o próprio homem. Tanto sofrimento, tantas mortes, tanto desperdício, tanta manifestação de ódio, de pecado, de destruição. E não durou talvez 3 meses, como estamos considerando que essa crise durou aí pelo menos 5, 6 anos para alguns outros países que iniciaram esse processo. Mas esses acontecimentos que estamos vivendo é mais uma vez um Deus santo, poderoso, justo e misericordioso, manifestando a sua existência, manifestando, alertando os homens a se arrependerem e voltarem para Ele. Esse foi o tema do nosso sermão anterior. Você que acessa aí o Facebook e as mídias, pode conferir lá. Nós temos que crer e entender que a permissão dessas crises é Deus dizendo: eu existo, eu estou aqui, voltem-se para mim, eu sou sim o Senhor do universo, Criador da terra e do céu, tardio em irar-se, rico em misericórdia, mas eu também sou Deus juiz e justo. Então nós temos que entender nesses tempos de crise todas essas questões, essas verdades que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina. Amados, eu tenho quase que 56 anos de idade. E nesses 56 anos de idade, 20 anos de ministério, eu nunca vi ou ouvi dizer que inúmeros presidentes de nações livres leram a Bíblia para o povo, pediram, conclamaram a sua nação a buscarem a Deus, a orarem, a jejuarem. E você pode ver aí, procurar no YouTube, não foi só no Brasil, não é uma questão política, não é como alguns de forma maldosa entendem. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Pode procurar que vários presidentes de nações livres conclamaram o povo a orar,
a buscar a Deus, leram a Bíblia. Eu nunca vi isso nos meus dias de vida, né? E louvo a Deus por isso, né? Estamos passando por uma crise, estamos todos sofrendo, você, eu, sua família, a minha, mas se esse é um tempo de refletirmos e buscarmos a Deus, como os próprios presidentes, alguns ímpios, alguns incrédulos, né, buscando e chorando desesperadamente pela ajuda de Deus. É um tempo, então, de aproveitarmos. No capítulo 4, o capítulo anterior ao texto que lemos, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 18, Paulo, então, ele consola os crentes respondendo uma pergunta que a igreja fez, né, a igreja de Tessalônica, fez sobre a situação das pessoas que morreram em Cristo. Na época de Paulo, que creram em Jesus e haviam morrido, né, na fé, dizendo que eles, onde eles estariam, como seria a vida desses que morreram, né? Paulo, então, diz que eles não tinham vantagem nenhuma com respeito aos vivos, né? Paulo fala, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Tanto aqueles que morreram em Cristo, esses estariam no céu, já estariam no céu, ressuscitariam quando Jesus voltasse na sua segunda vinda, assim como nós, os vivos, também ressuscitaríamos, teríamos nossos corpos transformados, né? E agora, no capítulo 5, texto que lemos, Paulo responde a pergunta implícita mais importante. Aqui nós temos a mensagem mais importante, o recado mais importante para Paulo, a despeito dessa curiosidade, dessa tensão, dessa ansiedade que os crentes da igreja primitiva tinham a respeito de quando Jesus voltaria, o que aconteceria, né? Que é aquilo que nós entendemos de mais importante, né? A volta de Cristo. Então ele encoraja a igreja a viver de modo assertivo, né? Piedoso, santo, aguardando a segunda volta de Jesus Cristo. Ele diz assim, portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, né? Estaremos vendo verso a verso mais adiante, tendo as lições aqui. Só estou fazendo uma introdução para que possamos entender. Então, eu vejo aqui que a grande tese do apóstolo Paulo nessa passagem é que a igreja não deve se preocupar com as minúcias da data ou da forma como Jesus voltará, mas sim com o dia a dia, como ela deve viver até lá. Eu vou repetir. A tese principal aqui de Paulo é que a igreja não deve se preocupar com as minúcias, a data de quando Jesus voltará, mas sim com o dia a dia, como os crentes, a igreja deve viver até lá, até a sua volta. Nos versos 1 a 3, Paulo ensina então que o tempo da segunda vinda de Cristo é desconhecido da igreja. O mesmo fez Jesus com os apóstolos, né? Lá no início do capítulo de Atos, ainda Jesus ressurreto aqui na terra, no capítulo 1, verso 6 a 8, né? Ele diz que não competia a eles saber sobre tempos ou épocas, mas que receberiam poder para testemunhar até a sua volta. Essa era a mesma ideia de Jesus, é a mesma ideia de Paulo aqui. Eu queria saber quando Jesus vai voltar, a crise ali, aqui, está tudo acontecendo. Não, nós precisamos estar sempre lembrando como devemos viver até que ele volte. E ele então diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos, capítulo 1, verso 7 até o verso 8. Amados, isso é que nos interessa. Essa é a questão. Sermos capacitados pelo Espírito Santo, e Ele já capacitou todo aquele que creu e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Para dia a dia testemunharmos ao mundo sobre o Senhor da glória até que Ele venha. Essa é a questão que a igreja deve sempre estar aplicada ou preocupada e manifestar interesse. Aqui também ele ensina que a segunda vinda será repentina, como um ladrão de noite, e sem aviso prévio. Um ladrão que vem para te roubar, ele não vai te ligar, né, dizendo, estou chegando aí. É o ladrão que vem como ladrão da noite. Ou seja, algo inesperado será a volta do Senhor Jesus Cristo, né? As pessoas vão estar despreparadas. O mundo não vai estar atento, talvez como alguns hoje, curiosamente, estão falando, é a volta de Jesus, é o fim do mundo, né? Será como nos dias do dilúvio, onde Deus manifestou a sua misericórdia por 120 anos, através da pregação de um homem chamado Noé, através do seu testemunho, a sua família, né? Um barco daquele construído em terra seca, como uma vitrine, como um espetáculo, e mesmo assim o mundo não creu, o mundo não se arrependeu, né? Assim como a verdadeira igreja continua pregando desde que recebeu do Senhor a autoridade e a capacitação para isso. Diz o texto que quando Cristo voltar ao mundo, vai estar pensando, o mundo vai estar pensando, a sociedade vai estar marcada por paz e segurança. Fala o verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Nós não estamos vivendo em tempos de paz e segurança. Eu me arrisco a dizer que esse momento não será amanhã a volta de Cristo, né? Apesar de desejar que Ele volte, Maranata, vem Senhor Jesus, né? Alguns até mesmo ridicularizam a própria ideia da volta de Jesus. Pedro vem nos avisar sobre isso na sua segunda epístola, lá no capítulo 3, do verso 3 até o verso 9, eu também vou ler aqui para você. Diz assim: nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. As pessoas falam, olha, Deus não vem desde a criação, não faz nada a respeito. Ele já destruiu o mundo uma vez através do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor, Ele é tardio em irar-se,
O Senhor não tem prazer nenhum em voltar, em destruir e matar, né? Antes ele é longano, massaz benigno, aguardando aí até que todos os seus eleitos, sim, seus escolhidos, cheguem ao arrependimento. Amados, diante da tese, então, proposta por Paulo, que a igreja não deve se preocupar com as minúcias da data e da forma como Jesus voltará, mas sim como eles devem viver até lá, né? Eu proponho aqui três ações que devemos ter em relação à volta de Jesus, com crise ou sem crise. Três ações que nós devemos ter, aqueles que creem, né? Aqueles que vão crer. Três ações que nós devemos ter a despeito de crise ou sem crise sobre a volta de Jesus. Primeira ação que nós devemos ter, acompanhe aí então sua Bíblia, deixa aí sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 4 agora, né? A partir do verso 4. Ele vem e fala aqui que nós não estamos nas trevas. Ele afirma que os seus leitores não estão em trevas, né? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. O que isso significa? Significa que havia acontecido uma mudança na vida deles, né? Pois eles creram em Jesus Cristo, eles passaram das trevas para a luz. Antes de crermos e seguirmos a Jesus, todos nós éramos das trevas. Nós, como Paulo mesmo fala lá em Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos do pecado, servos de Satanás. Vivíamos dominados pelo príncipe das trevas. Mas nós fomos arrancados do império das trevas por Jesus Cristo. Paulo disse a outra igreja na cidade de Colossos, né? Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Está lá em Colossenses capítulo 1, do verso 13 até o verso 14. Amados, nós fomos libertos do pecado. Agora nós somos filhos da luz, pois cremos, confiamos, obedecemos e seguimos a Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12 vai nos afirmar isso, palavras do Senhor Jesus. Assim, aguardamos a volta de Jesus sem surpresa, sem susto, sem suposições, sem muita curiosidade descabida, sem desespero, mas sendo o que ele nos disse que somos: luz do mundo, sal da terra. Não temos luz própria, não é essa a questão como algumas religiões gostam de enfatizar. Não temos luz própria, mas refletimos a luz daquele que em majestade, glória e santidade reluz, luz maior do que 1000 sóis. Essa é a verdade, é a luz de Cristo que está em nós. Quando nós estamos em Cristo, quando nós confiamos em Cristo, quando nós obedecemos a Cristo e vivemos para a sua honra e glória. Uma ilustração que eu gosto sobre vitrais diz que um menino entrando na igreja, admirado, olha para os vitrais, era ainda dia, aquele sol bonito fora da igreja, e então aqueles santos, né, pintados nesses vitrais estavam brilhando, reluzindo, e ele então pergunta para sua mamãe: por que os santos nos vitrais reluzem? Ela disse que era a luz do sol, que está por trás deles, né? Por isso que eles brilham.
Essa ilustração diz-nos lá o próprio Senhor Jesus, Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz, a luz que Ele nos deu, sendo Ele a luz do mundo, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Se nós somos luz, é porque Jesus, que vive em nós, por meio do Espírito Santo, nos dá essa luz e nos titula que somos luz. Assim, com crise ou sem crise, aguardando a volta do Senhor, vivamos como luzeiros no mundo. Amém? Uma segunda questão aqui, ainda nesse texto, agora versos 6 e 7, né? Uma vigilância, né? Essa vigilância, a primeira vigilância é vigiarmos para sermos luzeiros no mundo. A outra vigilância é que, fazendo isso, sejamos constantes, né? Sejamos ativos, sejamos perseverantes, né? Vigilância com perseverança, versos 6 e 7. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo, amados, aqui, Paulo ele exorta sobre o perigo de dormirmos como os demais que vivem nas trevas. Assim como nós oramos instantes atrás, no momento de confissão dos nossos pecados, nós que somos luz, porque o Senhor diz que somos, às vezes nós dormimos, às vezes nós titubeamos, às vezes nós não manifestamos aquilo que o próprio Senhor diz que somos. E aqui então Paulo vem exortar, fazendo a comparação com o ímpio, com o incrédulo, com aquele que vive das trevas, aquele que não está nem aí com Deus, né? Devemos estar atentos, viver de olhos abertos, observar os avisos, atentar para as promessas, viver em obediência, sabendo que Jesus voltará. Com crise ou sem crise, um dia Jesus voltará. Maranata, vem Senhor Jesus. Aqui eu gostaria de observar os dois verbos, que é muito importante, né? Vigiemos e sejamos. Né? A combinação desses dois verbos, mais uma vez, vem reforçar, vem nos exortar a tomar todo o cuidado para não negligenciarmos a vida e o testemunho cristão que devemos ter até que Jesus volte. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ser cristão, né? Sejamos aqui num linguajar presente e contínuo, hoje, aqui, agora e constantemente. Sejamos, vigiemos, né? Contrastando com aqueles que não seguem a Jesus, os que dormem e vivem como bêbados, sem obedecer a Deus, vivem desordenados, né? Sem fé, sem luz, sem o temor de Deus. Nós devemos ser sóbrios, né? Lúcidos em viver para Deus, em todos os momentos e situações e tempos de nossas vidas, com crise ou sem crise, aguardando a volta do Senhor Jesus. E assim nós enfrentamos as crises, né? Vigiando, sendo luz, perseverando, assim nós enfrentamos as crises, testemunhando a respeito do Senhor e de sua salvação. Um segundo ponto aqui que eu gostaria de também trabalhar com vocês, eu pontuei em palavras, né? Coragem, combate e confiança no nosso general. Vou repetir esse segundo ponto, né? Só relembrando o primeiro ponto aqui para os irmãos, né? Sobre esse texto que estamos vendo, né? Vigilância, né? E agora
coragem, combate e confiança no nosso general. Verso 8 do nosso texto diz o seguinte: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. Aqui nós devemos então aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não como inertes, né? Como espectadores curiosos. Oh, é a crise mundial, Jesus está voltando. Não, mas como soldados, como combatentes, né? A posição cristã é sempre de enfrentamento, não de agressividade, como os ímpios muitas vezes nos retulam, né? Eles que são radicais. O nosso enfrentamento, o nosso combate é contra o mal, é contra a mentira, é contra a corrupção humana, a guerra, a maldade. Esse é o nosso combate. E também combatemos isso não só para ser luz e sal dessa terra, mas em nós mesmos, porque muitas vezes nós somos atacados pelo nosso arqui-inimigo, Satanás, que sempre tenta nos atingir, tenta nos desviar, tenta nos tirar do caminho da fé. A posição cristã é de enfrentamento, né? Mais uma vez Paulo usa a palavra sóbrio. É a segunda vez que ele usa aqui, que além de descrever controle, ordem, traz a ideia de calma, né? De serenidade de espírito, de segurança, de saber o que está fazendo e para quem está fazendo, o propósito e o objetivo do que faz, né? Ou seja, não de temor, nem de covardia, nem de lamentações. A gente tem ouvido tantas bobagens, tantos desesperos, tantas palavras impróprias a respeito disso, né? Que eu aqui não posso repetir, né? Nós estamos no mundo, participamos também de alguns outros grupos, né? Ao meio que a gente tem se comunicar, mas nós não podemos ter esse estilo de vida, essa ideia do que estamos vivendo nos nossos dias. Amados, então, diante da terrível crise que nós estamos vivendo, nós devemos, além de ser luz de Cristo para esse mundo, nós devemos viver em paz, devemos viver confiantes, esperançosos, tranquilos e transmitir essa paz, essa esperança aos que nos rodeiam, sempre lutando pela verdade, né? Sempre lutando pelas questões justas, corretas, contra o mal, né? Então é assim que nós devemos combater, né? Com coragem, com confiança, né? Devemos também vigiar para que o inimigo, já falamos, né, não nos enrede com suas astúcias e enganos, medos e mentiras. Muitos que se dizem cristãos têm caído na falácia da segurança humana, têm confiado em homens, não em Deus, têm se desviado pelo desespero da crise, tem pecado nesse sentido, em vez de se voltarem, buscarem e confiarem ainda mais no Senhor. Tempos de crises, assim como também pregamos anteriormente, tempos de oportunidade de saber que existe Deus e Ele é poderoso, Ele está no controle, Ele é misericordioso, assaz benigno e Ele existe. Ele se manifesta da forma, da maneira como Ele quiser. Assim aguardamos a volta de Jesus como soldados no campo de combate, revestidos das 3 virtudes cristãs, como cita o texto nesse verso: fé, esperança e amor.
aguardamos então a volta do Senhor Jesus, enfrentando essa crise. Agora o segundo ponto, enfrentando essa crise na confiança, na recompensa eterna, como bênção suprema e final da igreja. Verso 9 a 8 estaremos lendo à medida do possível. Fique aí com a sua Bíblia aberta, faça a leitura do verso 9 a 11, enquanto estaremos aqui passando por eles. Aqui fala-nos de a esperança da salvação. Paulo fala isso lá no final do verso 8. Não nos foi dado como um resultado, essa esperança da salvação, não nos foi dado como resultado dos nossos méritos ou obras. Isso Paulo deixava claro e temos que ter isso sempre claro em nossas vidas, né? A nossa esperança de salvação, certeza de salvação não é pelos nossos méritos ou obras, mas como destinação do próprio Deus. O próprio Deus disse que aqueles que confiarem nele, que seguirem, que obedecerem, que se arrependerem, que crerem, iriam ter a salvação. A salvação em que tem duas verdades que nos dão esperança. Então ele faz um jogo aqui entre o final do verso 8, né? Falando sobre tomarmos o capacete, a esperança da salvação, e ele vem no verso 9 dizer que essa salvação nossa, não estamos assim destinados à ira, né? Então aqui a salvação tem duas verdades que nos dão esperança. Essa é o recado que Paulo queria nos trazer aqui. A salvação tem duas verdades que nos dão esperança. O livramento do dia da sua ira sobre a terra, na volta de Jesus, porque Deus não nos destinou para ira. E a segunda verdade, a outra verdade aqui, é a garantia e esperança de nossa salvação pelo resultado da obra de Jesus Cristo na cruz. É o que ele vai passar a dizer no verso 9 e 10, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para proclamar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos. Ele considera aqui até pecarmos em dormir e não cumprir a nossa vigia, né? Vivamos em união com Ele. Então, aqui nós temos essas duas verdades maravilhosas para as nossas vidas, né? Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 11 a 12. Essa verdade que o mundo ímpio, incrédulos, que dormem, não querem admitir, querem conquistar a salvação pelos seus méritos, pelas suas obras. Essa salvação, ela foi conquistada por nós na cruz do Calvário. Ela é dada a nós por Jesus Cristo. A obtenção da salvação ocorre mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Depende daquilo que Ele já fez, não de qualquer coisa que nós possamos fazer. Desde o início até o fim, a salvação depende do ato de Deus em Jesus Cristo. Amém. Amém. Também aqui, esse terceiro ponto, confiança na recompensa eterna como bênção suprema e final da igreja, nós temos que essa bênção, ela consiste em uma constante comunhão com Cristo, né? Paulo, mais uma vez, vem de uma outra forma nos exortar que essa salvação
deve nos mover, nos comover, nos encorajar a viver em plena união com Cristo, né? É o que está no verso 10, que morreu por nós para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, né? Paulo diz que tantos os que estão na luz, vivos, né? Os que vigiam, como os que morreram, dormem, estão em união com Cristo. Aqui mais assertivamente, não aquilo que eu tinha falado sobre dormir como ímpio, né? Mas os que morreram em Cristo, como diz o início do capítulo. Estamos unidos com Cristo agora e estaremos unidos com Ele na sua volta e estaremos unidos com Ele no céu. Essa é uma verdade abençoada na vida de todo verdadeiro cristão. Estamos em Cristo, já morremos com Ele, é a nossa natureza pecaminosa, já ressuscitamos com Ele, novas criaturas, já estamos assentados nas regiões celestiais com Ele, né? Estaremos com Ele para sempre. Que mal, que trevas, que crise nós vamos temer, amados. Essa mensagem deve ser um encorajamento para nós, né? Passaremos sim aqui, Ele mesmo disse, demos essa aula pela manhã, né? No mundo passareis por aflições, tribulações, sofrimentos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa vitória que Cristo teve na cruz e na sua ressurreição, Ele deu a nós. Essa é a nossa certeza e esperança. A razão por que os crentes podem aguardar a salvação e não a ira de Deus, acha-se na pessoa de Jesus Cristo, que morreu por eles. É o que o texto nos diz. Através da morte de Cristo, Deus transformou o destino dos que creem. Deus transformou o seu destino, amado. Deus mudou, transformou sua vida, amado. E Deus pode fazer isso na sua vida, querido amigo. Se você ainda não creu, não confiou nele para transformar a sua vida, para te perdoar os pecados, para te salvar, para te livrar da ira vindoura. Essa é a oportunidade, esse é o dia. Se Jesus não tivesse morrido, a ira de Deus estaria sobre nós. Não podemos separar a teologia da cruz da teologia da glória, né? Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, com crise ou sem crise, ainda dentro dessa bênção da esperança, do livramento da ira vindoura. Essa herança, essa bênção deve também nos mover a um encorajamento mútuo. Nós devemos, assim como eu estou fazendo aqui, nos encorajar, nos animar com essas verdades, com essa palavra. Verso 11 vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amados, nós precisamos vigiar, nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ser soldados, nós precisamos perseverar na fé, nós precisamos ser luz do mundo, anunciar Cristo a todas as criaturas em todos os lugares, mas também nós precisamos nos encorajar com a volta de Cristo, com crise ou sem crise, nós precisamos constantemente nos encorajar, nos edificando com a palavra, com as orações. Hoje foi um dia, assim como tem sido nos outros 2 domingos, de conclamação a jejum e oração. Eu não sei se você fez sua parte. Durante a semana você tem compartilhado a palavra, você tem pego o telefone e orado para alguém, animado, encorajado alguém, um irmão, um amigo, seja quem for, um parente. Nós devemos fazer isso. A exortação de Paulo está aqui enquanto aguardamos a volta de Jesus. Precisamos encorajar uns aos outros com respeito à fé, à vida cristã, o testemunho, ao futuro, à volta de Cristo. Nossa pátria não está aqui.
Nossa pátria, nosso destino é a glória eterna dos céus. Lá não vai haver mais choro, nem ranger de dentes, nem crises, nem peste, nem pandemia, nem medo. Temos essa esperança, que é uma confiança, é uma certeza gerada em nossos corações pelo Espírito Santo, que estaremos com Cristo, estaremos livres da sua ira, da sua condenação. Eu quero concluir então, meus irmãos, meus amigos, todos aqueles que nos assistem ou vão nos assistir, não sei onde esse vídeo vai chegar, quero desde já agradecer. Nós estamos vivendo mais uma terrível crise nesse mundo. Muitos irão pensar no fim do mundo ou sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o dia do juízo final. Podemos sim considerar esse dia. Ele irá acontecer. Ele, como se diz, é iminente. Ele pode acontecer em qualquer momento e irá acontecer. Pois foi profetizado por Deus, um Deus que não pode mentir. Mas eu peço que você considere a refletir sobre uma profunda necessidade de arrependimento e conversão. Com crise ou sem crise, que você se volte para Deus, que você, por meio de Jesus Cristo, se torne filho da luz, deixe de ser filho das trevas, você que ainda não confiou a sua vida a Jesus Cristo. Que você passe a ser um soldado do Senhor, que você passe a desfrutar das bênçãos do Senhor, da segurança, da esperança, da paz e do livramento da ira vindoura quando Ele voltar. Hoje é tempo, que você ouça a voz do Senhor Jesus, hoje, agora, com crise ou sem crise, que você creia, que você confie sua vida àquele que veio como piedoso e poderoso Salvador, mas um dia voltará como juiz e Senhor. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração.